Então, irmãos, aqui neste texto de Apocalipse, capítulo 15, é um momento muito tremendo. O Apocalipse fala das últimas coisas, é o livro da revelação, cheio de mistérios de Deus, um livro que fala do juízo de Deus. E neste capítulo 15, está dizendo que João viu um sinal no céu admirável, eram 7 anjos. E esses 7 mensageiros de Deus, eles tinham as 7 últimas pragas, onde nessas pragas era consumada a ira de Deus. E ele viu um mar de vidro. Vidro é porque João, vendo as coisas no mundo espiritual, não tinha linguagem terrena que pudesse dar conta do que ele via na realidade espiritual. Então, um mar de algo translúcido, com fogo, e nesse mar tinha uma multidão de pessoas que saíram vitoriosas da besta e da imagem da besta, do seu sinal e do número do seu nome. E essas pessoas estavam com harpas de Deus e cantavam um cântico, o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, e adorando e louvando ao Senhor, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor? E fala do temor de Deus, da exaltação, da magnificência do Senhor, dos juízos dele, caminhos justos e retos. E João vê o templo, o tabernáculo do céu, com as portas abertas, e a nuvem da glória de Deus entra neste ambiente, e dali os anjos saem com essas 7 taças do juízo de Deus, e diz que o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. O período do Apocalipse fala do reinado do anticristo, e o mundo está se preparando para isso. Tem vários movimentos na terra como nunca houve, que favorecem a integração das nações e dos povos e vão apontando para uma grande uniformidade no pensamento. Tem um movimento político chamado globalismo, que é um movimento que grandes lideranças do mundo, lideranças políticas do mundo, as lideranças das mídias e também os grandes bilionários do mundo pensam, estão apontando, convergindo para essa ideia do globalismo. O que é globalismo, pastor? Globalismo é diferente de globalização. Globalização é a integração de todas as nações, integração das informações pela internet, a integração do conhecimento. Isso é a globalização, as pessoas se comunicando nas redes sociais,
as barreiras dos idiomas. Lá em Gênesis 6, quando os homens construíram a Torre de Babel, eles falavam a mesma língua, e através daquela torre, eles iriam se reunir, liderar o mundo e dominar o mundo de uma forma total. E Deus veio, conta lá em Gênesis, e confundiu as línguas deles. A partir daí é que houveram as diferentes línguas. Obrigado. Pode deixar. As diferentes línguas. E porque eles falavam idiomas diferentes, eles precipitaram para lugares diferentes e se reuniram só entre aqueles que falavam a mesma língua e se espalharam. Desde então, lá em Gênesis, até agora, o mundo falava um monte de idioma diferente. Mas agora, o mundo está integrado. O cara entra na internet e fala com alguém lá na Suécia, na Rússia. O brasileiro aprendeu a falar russo e fala russo lá. E mesmo que não fale, o Google traduz. Você escreve e traduz para o cara, para a pessoa. O mundo se integrou. Isso é a globalização. Pensa, globalização é uma coisa, globalismo é uma visão política a partir da globalização integrar todos os países, todas as economias num domínio, num comando, numa moeda só. 180, 170 e tantas nações fazem parte da ONU, das Nações Unidas. Não são 200. Menos de 200 nações têm assento lá na ONU. E dessas, 157 nações estão preparando a sua moeda digital, as suas criptomoedas, moeda que é do mundo virtual. O Brasil já está avançado nisso. Ano que vem, essa moeda digital vai sair. Isso é globalismo, porque de 157 moedas para virar uma, é só apertar o botão, tipo assim, só fazer a programação e integrar todas as moedas. Então o mundo está se preparando, convergindo para esta união entre as nações, entre as políticas, entre a economia. E a última instância dessa união do mundo será a religião, porque a parte da religião é a parte que tem raízes mais profundas no pensamento, nas tradições, as crenças das pessoas. E esta vai ser a última barreira a ser vencida, fazendo um sincretismo. O que é um sincretismo religioso? É uma integração de todas as religiões. Cada religião vai ter a sua interface para encaixar nas outras, e todas elas vão se encaixar num ecumenismo global. Já existem vários movimentos nessa direção, e as duas grandes barreiras para formar essa interface é o Islã e o cristianismo. As outras todas são mais fáceis de integrar. Mas já existe um movimento do Crislã. O Crislã é essa integração entre cristianismo e islamismo, que vai ser a esteira final na preparação para o reinado do homem do mal. A Bíblia diz que a besta vai reinar. Diz aqui que esses que saíram
da grande tribulação, que venceram, diz no verso 2, também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome. Então esse governante mundial vai governar toda a terra politicamente, militarmente, economicamente e religiosamente. A besta do Apocalipse, Satanás, o diabo, vai reinar na terra, incluindo aspectos religiosos. Então, todas as religiões também vão se integrar. Veja, a ira de Deus vai ser consumada no Apocalipse. Como assim, pastor? A Bíblia diz que Deus é amor. Como a ira de Deus vai ser consumada no Apocalipse? É porque o Deus que é amor, e é mesmo, ele é verdadeiro, e ele é justo. E quando você tem a verdade e a justiça, a verdade e a justiça clamam por juízo. Clamam por juízo. Você olha para o Brasil e vê tantos desmandos, tanta arrogância, tanta maldade. Você vê bandidos sendo soltos e pessoas simples sendo presas. Você olha para o mundo e vê tanta violência, pessoas comuns sendo raptadas. Você olha para essa guerra doida, Hamas contra Israel, o coração vai se enchendo de indignação, de ira, por tanta maldade perpetrada, mantida, repetida. Pois imaginem que o Deus que é amor, que é santo, que é verdadeiro, que é justo, ele também é Deus de juízo. E o juízo pertence a ele. E o Apocalipse, na verdade, são as ações do juízo de Deus, falam dessas ações do juízo de Deus contra o reinado do anticristo, o reinado do mal. Então, aqui fala, a ira de Deus vai ser consumada, completada, exercida nessas pragas que os anjos, os 7 últimos anjos, vão trazer sobre a terra. Eu queria destacar que esses homens vitoriosos que venceram a besta, venceram a imagem da besta, o sinal da besta, o número do seu nome, que louvaram a Deus, que tinham harpas e louvavam a Deus, no verso 3 diz assim: e cantavam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. O que isso significa? Qual o sentido para isso? O cântico de Moisés quer dizer que são judeus. Moisés é o profeta de Deus que trouxe a aliança. Deus fez uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e depois de 400 anos da vida de Abraão, Deus levantou Moisés para tirar o povo da terra do Egito. E Moisés foi aquele profeta, o grande profeta de Israel, que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, quando fala o cântico de Moisés, está falando de homens e mulheres de Deus
que fazem parte desta aliança, a aliança de Deus com Abraão, Isaque e Jacó. No monte da transfiguração, quando Jesus subiu, apareceu. Jesus estava lá com os seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e apareceram Moisés e Elias. Moisés representando a lei, Elias os profetas. Mas o grande profeta da aliança do Velho Testamento é Moisés. Então, esses são judeus que resistiram à besta durante o período do Apocalipse, que cantam o cântico de Moisés. E aqueles que cantam o cântico do Cordeiro, o Cordeiro é Jesus, Filho de Deus, Salvador. E são aqueles que são homens e mulheres de Deus que resistem a toda encrenca, toda tribulação, todo o sofrimento gigantesco do Apocalipse e não cedem ao mal. E não negam a Jesus, e não se retiram, e não fogem, e resistem e vencem. Então, essa multidão de judeus e cristãos estão no céu com harpas e salvas e louvores e adoração a Deus. E diz no verso 4: quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque tu és santo? Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Então esses homens e mulheres, judeus e cristãos, adorando e louvando ao Senhor. Um dos desafios dos últimos dias é que os judeus não reconhecem Jesus como Messias. Eles precisam se converter, se arrepender. Diz lá em Zacarias que eles, como nação, eles vão, os exércitos do anticristo vão cercar Israel para tentar destruir Israel de uma forma definitiva, massacrar. Fala no Apocalipse da batalha do Armagedon, 200 milhões de soldados. E eles marcharão por uma estrada, e essa estrada, o leito dessa estrada vai ser o leito do rio Eufrates. Virão do Oriente. A China tem um exército de 200 milhões de soldados, mas junto com a Rússia, mais outras nações, 200 milhões. E é interessante porque o rio Eufrates, um rio gigantesco, está secando. Então, esses 200 milhões cercarão as terras de Israel para destruí-los em definitivo. E o povo de Israel, diz lá Zacarias, que vai olhar para aquele que o traspassaram e vão lamentar e vão chorar por ter rejeitado Jesus, o Messias. Então a nação de Israel vai se arrepender e se converter num só dia, toda ela. Mas antes disso já vão se convertendo os judeus aí, lá em Jerusalém já existem as igrejas messiânicas, e em Nova York, em todos os Estados Unidos, na Europa já existem as igrejas messiânicas. Estão crescendo o número de judeus que reconhecem Jesus como o Messias. Então, o mundo se prepara para esse reinado do anticristo. E agora, minha mão direita e esquerda representam os segmentos do pensamento político e das militâncias políticas. Hoje em dia, a esquerda e a direita estão polarizadas.
tem havido um crescimento dos conservadores, um crescimento da direita politicamente, no mundo inteiro. E a esquerda está em guerra, né? Tem a chamada guerra cultural, o marxismo cultural, é um choque de cultura, onde o marxismo cultural propõe destruir as bases da civilização contemporânea, que é o cristianismo, o judaísmo, né? A visão judaico-cristã, os valores jurídicos de Roma e a filosofia grega. Então isso está gerando um choque, uma guerra. E um dos desafios para os cristãos hoje é defender seus valores, defender sua fé, defender a família, lutar contra todas as distorções ético-morais e, ao mesmo tempo, não entrar na pilha do ódio. Porque o mundo, tamanha injustiça, tamanha maldade, o mundo fala essa linguagem do ódio. E os cristãos, para batalhar pela sua fé, pelos seus valores, respondem com raiva, com ira, com indignação humana, buscando justiça humana. Mas Jesus falou: buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não são regras religiosas. O reino de Deus é a manifestação da pessoa e da presença de Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O reino de Deus vem quando a presença de Deus está. Jesus falou: o reino de Deus está no meio de vós, falou para os discípulos. Então, quando a gente ama, quando a gente prega o Evangelho, quando a gente leva a palavra do perdão, da fé, da esperança, da salvação, nós estamos levando o reino de Deus. Quando Deus responde orações, quando Deus cura, é chegado o reino dos céus. É o reino de paz, de misericórdia, de benignidade, não de ódio. Falei na semana passada, nos dias de Jesus tinham dois partidos políticos entre os judeus: os zelotas, que eram os revolucionários, Judas era zelota, Barrabás era zelota, eram homens que lutavam por uma articulação política, militar, para derrubar o domínio do Império Romano. Então podemos dizer, os zelotas eram a esquerda daqueles dias. E os herodianos, que vem da palavra Herodes, que eram a situação. Os caras queriam manter, não, fica tudo assim, fica quietinho e tal, deixa passar. Então eram dois partidos políticos e Jesus não se envolveu, não lutou, não militou em cima de nenhum desses dois pensamentos políticos. E ainda os fariseus queriam pegar ele numa pegadinha para imputar culpa a ele. Colocaram um cara espertalhão lá para perguntar para Jesus: é lícito pagar imposto para César? Porque isso era uma maneira de colocar Jesus numa situação difícil. Se ele dissesse que não, para agradar os judeus, ele estaria indo contra César. Se ele dissesse que sim, para agradar, vamos dizer, se sujeitar ao domínio de César, dos romanos, ele estaria desagradando os judeus. Era uma jogada política. E Jesus falou para eles:
Me mostra aqui uma moeda do Império. Aí alguém pegou a moeda, ele pegou e na moeda do Império Romano tinha a inscrição e tinha uma face do cara, né? A moeda tem o cara, a coroa, tinha a cara do César. E Jesus disse: então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque ele dizia: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, meus discípulos iam lutar, puxar a espada para lutar por mim. Então qual é a nossa guerra? A nossa guerra é lutar pela fé cristã, pelos valores cristãos, pelo certo, pela palavra de Deus, mas não é a guerra do ódio, não é a guerra da vingança, não é a guerra do bateu, levou. Nossa guerra é a guerra da misericórdia. Amai os vossos inimigos. Então, Jesus, ele não era uma pessoa que pregava a passividade. Você, como homem e mulher de Deus, não deve rezar na cartilha do tudo bem, olha, tudo colorido, o mundo é bom. Não é. O mundo é mau. As pessoas são más muitas vezes. E é duro viver. Não é tudo bem. Viver é difícil. Viver na terra é difícil. Mas o reino de Deus não se baseia no bateu, levou. Quando Jesus ensina: amai os vossos inimigos. Quando ele diz: não julgueis para que não sejais julgados. Quando ele fala bem daqueles que falam mal de vocês. Abençoe e não amaldiçoe. Em Apocalipse, capítulo 22, verso 11, muita frequência eu cito esse texto aqui, diz assim: quem é injusto, continue na injustiça. Quem é impuro, continue na impureza. Quem é justo, continue praticando a justiça. E quem é santo, continue se santificando. Então, esse é o último capítulo da Bíblia, o último capítulo do Apocalipse. No verso 11, o anjo de Deus fala assim, o Senhor fala assim para João através do seu anjo. E ele está falando de um tipo de radicalização. Nesses últimos dias vai acontecer uma radicalização, uma polarização. Agora há pouco eu falei polarização da esquerda e da direita, mas essa é uma polarização política. Aqui, Apocalipse 22:11 está falando de uma polarização de estilo de vida. Os que são injustos, os que praticam a maldade, a iniquidade, a injustiça, vão praticar mais e mais e mais ainda. E os que são santos, os que são justos, os que buscam a Deus, vão praticar isso mais e mais ainda, e vai haver essa polarização dentro da igreja, fora da igreja, em todo lugar a polarização vai acontecer, em vários aspectos, posso dizer, em todos os aspectos da vida. Seremos pressionados a praticar justiça, a buscar a santidade, e o pecado dominando de tal maneira a iniquidade, a maldade, a promiscuidade sexual, vale tudo, vai pressionar as pessoas para o caminho da hipocrisia religiosa, da falsidade, daí para fora. Antes que o anticristo reine, e já começou, e isso não começou agora, mas
daqui para frente vai funcionar como um divisor de águas, precipitando, acelerando esta polarização. É um fato que eu quero destacar para vocês, que vai favorecer o globalismo, que vai favorecer a unicidade, a uniformidade na mentalidade do mundo, que vai favorecer a integração. Esse divisor de águas é o ódio a Israel. Como assim, pastor? Os judeus já são odiados no mundo inteiro. Foram odiados pelos cristãos a Idade Média toda. Foram desprezados, foram jogados em guetos, foram vendidos pelos cristãos na Europa. E a culminância desse ódio aconteceu no século XX, na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, o Holocausto nazista, câmaras de gás, fuzilamento, coisas bárbaras. E óbvio, depois da Segunda Guerra, os aliados venceram a Alemanha, quem vence impõe condições, e os aliados, na reunião da ONU, resolveram, a maioria dos países resolveram que Israel deveria ter o direito, teria o direito a um Estado judeu. Como eu falei na semana passada, eles já vinham comprando terras e ali se organizou um Estado de Israel. Poucos dias depois, semanas depois, se instalou a primeira guerra árabe-israelense. E os judeus ganharam. E depois outras e outras, a Guerra dos 6 Dias, quando Israel retomou o domínio militar de Jerusalém. E esta que está em andamento agora, do Hamas, é mais uma. E o reconhecimento de que Israel tem direito a se defender, tem direito a ser um Estado, é um reconhecimento da imensa maioria das nações. Porém, as 10 nações árabes em volta não reconhecem o direito do Estado de Israel. Não reconheceram, pelo menos no começo. Atualmente, a Arábia Saudita está no movimento nesta direção. Mas outras nações não árabes, porém muçulmanas, também não reconhecem. Por exemplo, o Irã não reconhece. O Irã não é árabe, o Irã é persa. O Irã era Pérsia. Shah Reza Pahlavi era o último Shah, o último rei da Pérsia. Pérsia da Bíblia. Hoje se chama Irã, é dominada por um Estado teocrático islâmico, que odeia Israel, jurou que vai varrer Israel do mapa, que usa os palestinos, que bota milhões de dólares ali na mão do Hamas, para o Hamas fazer aquela máquina de guerra, e usa os palestinos como bucha de canhão. E esse tema da guerra árabe-israelense, esse tema da guerra Palestina-Israel, ele vai crescer. Os radicais islâmicos vão botar a cara para fora dizendo que é lícito fazer terrorismo, cortar a cabeça de criancinha, em nome da revolução, em nome de tirar o domínio imperialista judeu.
E todos que são mais radicais vão assinar embaixo. E o mundo já vai se dividindo. Artistas vão se dividindo. No mundo inteiro, pessoas vão se posicionando e o divisor de águas vai acontecendo. Aqueles que odeiam Israel e querem varrer Israel do mapa, e aqueles que não odeiam. Veja bem, por enquanto, ainda tem pessoas que não são cristãs que intelectualmente, historicamente, reconhecem o direito do Estado judeu. Mas lá para as tantas, essa polarização ela vai ser tão radical que só vai ficar um grupo no mundo inteiro apoiando Israel. Um grupo. Primeiramente, claro, os próprios judeus, e em segundo lugar, os cristãos. Mais ninguém. No mundo inteiro, o mundo vai se reunir numa uniformidade de pensamento em vários assuntos, e um dos principais será esse: o ódio aos judeus. E os cristãos que se preparam para os últimos dias, que buscam o Senhor, que no Apocalipse 22:11 diz: santifique-se mais ainda, pratique mais justiça ainda. Vão precisar resolver essa questão, porque tem muito cristão no mundo inteiro, católico, evangélico, que ainda fica guardando uma bronquinha e fica rezando nessa cartilha, que não é uma cartilha apenas política. Esse ódio a Israel é espiritual, é satânico, é demoníaco. É o ódio que Satanás tem contra Deus, é o ódio que Satanás tem contra o homem e contra os propósitos de Deus. E esse ódio traduzido no antissemitismo. E é um ódio cozinhado e alimentado há milênios. Começou lá em Abraão, né? Abraão teve uma concubina, Agar, uma mulher egípcia, que era a escrava de Sara. Sara não tinha filhos. E Deus havia prometido que daria um filho a Abraão do ventre de Sara. Mas Sara quis ajudar e botou a concubina para dormir com Abraão. E a concubina concebeu. Agar ficou grávida. E quando Agar ficou grávida, ela desprezou a senhora dela. Ela pensou, até agora havia dúvida se era Abraão que era infértil ou era Sara que era infértil. De agora em diante não há mais dúvida. Eu, Agar, engravidei de Abraão. E a partir daí começaram as duas disputas, e foi até que nasceu Isaac, e Ismael era bem mais velho do que o irmão mais novo, e começou a espezinhar Isaac, e Sara exigiu que Abraão despedisse a escrava com seu filho. E Deus falou para Abraão: ouve a sua mulher. E ele despediu Agar, e ela se foi com seu filho Ismael. E impressionante, porque Agar achava que ia morrer no deserto, sem água, sem comida, com aquele rapazola, né? E Ismael orou a Deus, porque ele era filho de Abraão, ele sabia orar, ele cria no Pai eterno, ele cria no Deus de Abraão. Ismael cria. E o anjo do Senhor apareceu para Agar, apareceu para Ismael, e mostrou uma fonte de água, e profetizou
Que ele seria um príncipe de 10, é impressionante. 10 nações árabes. Até hoje tem as 10 nações árabes. 10 nações descendentes de Ismael. São os ismaelitas. O islamismo, que é a religião abraçada pela maioria dos ismaelitas, dos árabes, não se restringe aos árabes. Toda a África, também os próprios persas, como o Irã, muitos países seguem o Islã. O Islã foi fundado no século 6 depois de Jesus por Maomé. E Maomé diz: eu sou o profeta de Alá. E Maomé reconhecia Jesus como um profeta, mas ele disse, chama Jesus de Isa. Isa foi um profeta, mas eu sou o principal. Eu sou o último profeta de Alá. E Maomé, ele teve 2 fases na vida dele. Uma, ele foi a Meca e começou a pregar, e uma visão espiritual. E não deu certo. Depois ele saiu de Meca, foi para Medina e ficou lá muito tempo. Continuou pregando, só que ele mudou a pregação dele e transformou a pregação numa pregação política, militar, religiosa. Nessa fase, ele escreveu outros, são 3 livros sagrados do Islã. O Corão ele escreveu em Meca. Em Medina ele escreveu os outros, e esses outros são mais importantes porque eles foram escritos por último, e é nessa fase que ele manda que mate os kafirs. Kafir é o não islâmico. Todos os povos que não seguem o Islã, todas as gentes, todas as pessoas, cristão, não cristão, qualquer um, judeu, todos são kafir, são infiéis. E nos ensinamentos de Maomé, vale mentir, vale falso contrato, vale matar, vale tudo para dominar o mundo. Numa das fases de Maomé, ele fez um acordo com as lideranças políticas, militares de Medina, um acordo de paz. E pouco tempo depois ele traiu esse acordo e destruiu as lideranças de Medina. Matou todo mundo. E cresceu. E Maomé, nos escritos dele, ele conta a história do Monte Moriá de uma forma diferente. Ele diz que Alá, ele não reconhece Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele não reconhece. Ele diz que Alá mandou Abraão ir ao Monte Moriá sacrificar o filho Ismael. E quando chegou lá em cima do monte, amarrou Ismael e tal, e aí o anjo do Alá apareceu para ele e falou: não faça isso, tal. Ele conta essa história 2.700 anos depois de ter acontecido o fato que a Bíblia relata entre Abraão e seu filho Isaque. Maomé escreve dizendo que aconteceu isso foi com Ismael. Mentira. Isto é mentira.
E quem é o pai da mentira? Então, existem homens de Deus, servos do Senhor, que se converteram do Islã. E hoje reconhecem Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Existem dois irmãos, vários dos irmãos dessa família se converteram, eles foram rejeitados pelo pai, mas são homens muito inteligentes, muito cultos. É Dr. Ergun Mehmet Kanner. Ele é professor de teologia e história da igreja na Universidade Liberty, na Virgínia. Ele e o irmão dele escreveram o livro O Islã Sem Véu. Eles vieram lá do Islã. Eles são de origem turca. E neste livro, o irmão dele chama Emir Kanner. E neste livro eles dizem que os cristãos de origem árabe, de origem islâmica, se arrependem, se convertem, aceitam Jesus, reconhecem que Jesus é o profeta, creem na Bíblia, mas no Novo Testamento, mas que eles guardam um segredinho no coração, que é o ódio a Israel, porque aprenderam a odiar Israel desde criancinha, nas escolas, nas mitras lá. E é esse cara que diz, 2.700 anos depois, Maomé escreveu essa enganação. Vou ler aqui um texto do artigo dele. No Corão está escrito que Ismael, e não Isaque, foi levado para ser sacrificado no monte. Essa é a doutrina central das celebrações muçulmanas, chamada Eid. Agora, eu estava sendo confrontado com o fato de que 2.200 anos depois de Moisés ter escrito Gênesis 22, e quase 2.700 anos depois do evento ter ocorrido, Maomé mudou a história. Então, nós cristãos precisamos abrir a mente e o coração. Jesus disse, eu sou a verdade, o caminho e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nosso único e suficiente Salvador é Jesus Cristo, e Jesus era judeu, descendente de Abraão, descendente de Isaque, não de Ismael, descendente de Davi. Jesus cumpriu toda a lei judaica. Então, nós cristãos precisamos deixar que o Espírito de Deus nos ilumine. Esses caras aqui, ao se converterem ao Senhor, depois eles guardaram anos a fio aquela raivazinha, aquele ódiozinho contra Israel, e pregavam, eram ministros na igreja americana, até que e quando esses caras escreveram esse livro, O Islã Sem Véu, não só cristãos convertidos do islamismo caíram em cima dele, mas também até próprios crentes anglo-saxões da igreja reformada vieram de pau em cima dele, dizendo que Israel foi cortado, Israel não pertence a Deus. Como não pertence a Deus, se lá no Apocalipse vai ter o cara que veio do Apocalipse e canta o cântico de Moisés? Que cântico de Moisés é esse? São judeus que temem o Eterno e cantam também o cântico, outros cantam o cântico do Cordeiro. Então a ideia tem uma teologia que foi desenvolvida ao longo da história da igreja, que justifica
justificava os cristãos perseguirem os judeus é chamada teologia da substituição. Israel tinha uma aliança com Deus, Israel pecou, Israel endureceu, Israel não ouviu a voz do amor de Deus na pessoa de Jesus, então ele foi endurecido, foi rejeitado e foi substituído pelos gentios na igreja. E essa teologia da substituição dá base para os judeus serem perseguidos, os cristãos perseguirem os judeus. Isso não é bíblico. Nem no Velho nem no Novo Testamento tem base para isso. No Novo Testamento, leia Romanos capítulo 9 a 11 e você vai ver o que Paulo, que era um judeu convertido, fiel a Deus, fala. Então, no final dos tempos, esta polarização, que não é só política, que não é só ideológica, é religiosa, é espiritual, ela vai acontecer. E nós devemos agradecer a Deus pelo mistério da salvação que veio através dos judeus, através de Jesus. Nós devemos agradecer a Deus o mistério que é revelado em Isaías capítulo 6. Todo mundo pensa, o capítulo mais importante de Isaías é o 53, sem dúvida é maravilhoso, onde fala da morte expiatória de Jesus, morrendo por nós como Salvador. Mas o capítulo tremendo é o capítulo 6, onde Isaías vê a glória de Deus. E nesse dia que Isaías viu a glória de Deus, o Senhor fala para ele uma profecia terrível, tremenda. E essa profecia citada por Jesus, é citada no Novo Testamento, que diz: esse povo vai ver, mas não vai enxergar, vai ouvir, mas não vai escutar. E eu vou endurecer o coração deles, para que não se convertam. Estranha essa profecia, estranhíssima. E assim aconteceu com o povo de Israel nos dias de Jesus. Mas isso foi a permissão do Eterno, por misericórdia de nós, os gentios, porque os judeus não o receberam, diz o Evangelho de João, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, porque eles rejeitaram o Messias, nós fomos incluídos na oliveira verdadeira. Mas Deus fala para Isaías. Isaías pergunta: mas Senhor, até quando que vai acontecer esse endurecimento de Israel? E Deus fala: até que as cidades, até enquanto as cidades estiverem desertas e tal, e tal, e tal. E as cidades de Israel estão apinhadas de gente, velho, criança, idoso. As cidades de Israel estão fervilhando. E esse tempo fala do fechamento do ciclo do tempo dos gentios. E fala de um novo ciclo que vai se abrir, está se abrindo agora. Israel começa a se converter ao Messias, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. É um ciclo que está fechando e outro que está abrindo. Então, que não aconteça com você, de você ter ouvidos e não escutar, de ter olhos e não ver, e o seu coração se endurecer contra o Senhor. Que não aconteça com você de ter ouvidos e não escutar, olhos e não ver, coração endurecido, e você reze na cartilha do inimigo de
odiar e justificar o seu ódio a Israel. Que o Senhor lhe dê graça, e você, eu, nós, todos os cristãos do mundo, nos arrependamos dessa teologia da substituição. Que esse homem aqui teve a coragem, sendo de origem islâmica, sendo árabe, Ergun Kanner, e o irmão dele, Emir Kanner, tiveram a coragem de admitir que eles tinham um segredinho. O artigo que ele escreve é o segredo dos cristãos de origem islâmica. Ele teve a coragem de falar isso publicamente, assumir, escrever, foi bombardeado, perseguido por todos os lados. Que o Senhor ilumine a sua vida, ilumine o seu coração, que o Senhor ajude você a sair, tirar os plugs da sua mente, do seu coração, da cartilha do ódio, e plugar em Jesus e na palavra do Senhor, ser um guerreiro do reino de Deus, defender os valores cristãos, com o amor do Senhor no coração. E que você não reze nessa cartilha do ódio a Israel. Você se arrependa e se prepare para encontrar com o Senhor nos ares. Amém. Vamos fazer uma